Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina com elas. Nós já estamos na 12ª semana e hoje nós vamos falar sobre a fé da aliança. Aproveita esse momento para você convidar suas amigas, seus amigos, compartilha esse link. Se você não está inscrita no canal, se inscreve agora também e nos acompanhe nas outras redes sociais. Paizinho querido, nós te damos graças mais uma vez pelo bom dia que tu nos deu, pela oportunidade de compartilhar a lição entre amigas. Queremos te pedir a tua direção, que tu nos dê sabedoria e discernimento para entender essa lição. Queremos te pedir também o Espírito Santo para que esteja conosco, clareando a nossa mente, para que possamos entender tudo e nos ajuda a viver em plena comunhão contigo. Fica conosco, querido, através do Espírito Santo. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. 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 Meu nome é Mayara Brasil, tenho certeza que se você já esteve aqui outras semanas, você já me conhece, eu sou advogada, moro em São Paulo, e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para este estudo. Já estamos encerrando o trimestre e juntas aqui todas as sextas-feiras, e estaremos juntas também nos próximos trimestres, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Olá, meu nome é Liana Feitosa, sou jornalista, falo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e é um prazer mais uma vez estar aqui nesse espaço, compartilhando a mensagem de Jesus, falando sobre a aliança que Cristo fez conosco. Não meninas maravilhosas que estão aqui nesse ambiente hoje com a gente, mas também com você que está aí do outro lado nos acompanhando. Que bom, viu? Que bom que você está aí, seja muito bem-vindo. Se essa é a sua primeira vez, espero que você goste, e se você já veio assistir o nosso conteúdo outras vezes, continue, estamos juntos produzindo esses conteúdos aí com muito carinho para você. Olá, meu nome é Moara, já estive aqui algumas vezes, dei uma sumida, mas estamos de volta. Eu estou falando de Brasília, onde eu também sou advogada, né, Mayara? A gente está em maioria aqui hoje, advogada, professora, mas estamos aqui hoje para conversar sobre a palavra de Deus, aprender nessa troca, né, recapitulando o estudo da lição, mas aprendendo principalmente umas com as outras e com vocês que estão nos assistindo. Então, se você já está aqui pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, não esqueça de mandar o feedback para a gente também, do que você achou sobre esse papo, se você gostou, de compartilhar com as pessoas ao seu redor, porque coisa boa a gente compartilha. Olá, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Lucélia, eu sou professora, eu conheci a Mayara faz pouco tempo, né, uns 3 anos quase, através da mãe dela, Ana Brasil. Aí recebi o convite para estar participando com vocês essa semana. Espero que dê tudo certo, porque eu estou com um gelinho na barriga, porque não é fácil, não sabemos como vai ser a receptividade de quem está do outro lado, né? Mas que o Espírito Santo possa usar a cada uma de nós, abrindo nossas mentes e principalmente nosso coração para a mensagem de Deus hoje para nós. Boa noite, eu sou Maria Auxiliadora Batista, mais conhecida como Dora. Mayara, a gente já se conhece faz um tempinho, né, Mayara? Apesar de fazer também bastante tempo que a gente não se via, mas é um prazer imenso te ver. Já tinha visto falar do grupo, né? Assisti, não muitas vezes, mas já assisti, e achei bem interessante. Vocês estão de parabéns por essa iniciativa. E eu sou diferente do grupo, eu sou artesã. Então, estou aqui para aprender com vocês e para a gente compartilhar isso aí, essa ideia maravilhosa de estudar a lição junto com as mulheres. E essa semana nós falamos sobre fé da aliança. Nós estamos falando aí sobre aliança já desde o começo do trimestre, desde o começo dos nossos estudos aqui. E o verso para memorizar dessa semana vem dizendo: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Esse é um verso que eu particularmente gosto bastante. Gosto muito mesmo do que ele traz para mim, dizendo que a gente só é justificado realmente pela fé que a gente tem, porque tudo que a gente, como nós já falamos aqui outras semanas, tudo que tinha para ser feito
Deus já fez o nosso lugar, Jesus já fez o nosso lugar, e a gente precisa aí aceitar e ter essa fé. Então, essa lição realmente foi uma lição bem interessante e marcante nesse sentido para mim também. Eu vou emendar fazendo coro a sua fala, viu, Maiara? Porque eu também gosto muito desse verso e do conceito que ele traz, né? Mostrando o quanto nós somos, ao mesmo tempo que esse verso ele nos dá paz, ele nos dá um choque de realidade, né? Porque ele traz paz ao falar que o preço já foi pago, basta-nos a fé para termos acesso ao perdão e à salvação que há em Cristo Jesus. Mas ele também traz um choque de realidade, porque nos deixa muito claro que precisamos viver pela fé para então termos acesso a essa salvação. E o que é viver pela fé? Né? O que é viver na certeza de que o preço já foi pago em meu lugar? Isso é muito difícil para nós humanos, né? Nós somos muito, muito imediatistas, muito materialistas. Nós temos necessidade de rótulos, de definições, de coisas palpáveis, de coisas sólidas. Então, a gente acreditar em algo que não se pega, né, em algo que não se sente o cheiro, em algo que não se vê como a fé, é muito difícil, parece muito abstrato para nós, parece que está muito distante. Mas como assim? Eu não preciso fazer nada. Mas é nada? Ou no final a conta vai vir? E a gente fica nesse dilema, mas a lição, ela traz vários ensinamentos, várias lições que nos ajudam a amenizar esses dilemas e a entender esse conceito de justificação pela fé, do quanto a fé, ela basta para que tenhamos acesso direto a Jesus Cristo, e é pelos méritos dele que temos os nossos pecados perdoados, né? É realmente um conceito lindo e que vale muito a pena a gente se debruçar sobre ele, né? E ele também traz uma coisa que é a esperança, né? De saber Verdade. que eu estou perdida, mas que por Jesus, a garantia de que ele já pagou o preço por mim, aí, de certa forma, nem preciso ter fé, porque é certeza, ele já pagou, né? Eu só preciso permanecer nessa fé. Né? Então, é muito bom, esse verso é maravilhoso, porque ele dá o choque de realidade, demonstra quem eu sou, meu estado, mas também mostra quem eu posso ser pela fé, né? Através da fé em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Gente, Dora é maravilhosa, porque ela falou assim, pensando nela, né? Eu, uma pessoa horrível, porque eu já pensei assim, nossa, adorei o verso, porque ele deixa bem claro que ninguém é justo perante a lei. Tipo, eu já pensei no outro, né? Mas eu acho que vale a pena também a gente fazer essa reflexão. Às vezes a gente se reconhece, né, como pecador, como injusto, o pior dos mundos, e a gente de fato né? Somos. Nascemos no pecado, em pecado fomos concebidos. Mas parece que existem dois movimentos, né? Um é da gente olhar para o outro, para a experiência do outro, e achar que ele está fazendo tudo assim, à risca, perfeito, e etc e tal. Ou as outras pessoas, ou a gente se colocar nesse olhar de quem quer apontar para os outros, né? Tipo assim, você não está fazendo o que é necessário, você não está tendo uma conduta adequada. E daí o verso vem e joga na cara, não só na minha cara, né? Joga na cara de todo mundo. É evidente. Maiara sabe que a gente adora usar essa palavra, né, Maiara? É evidente. É evidente. É mais ou menos assim, traduzindo para a linguagem de hoje. Tá na cara. É óbvio que todo mundo é injusto perante a lei. Não é? Então é todo mundo, não é só eu que sou injusta perante a lei, é todo mundo mesmo. E daí isso alivia um pouco, né? Essa comparação ou, na verdade, essa cobrança que a gente gosta de fazer para o nosso próximo. A gente fica pensando, né, que o que eu posso fazer? Às vezes a gente se sente tão amargurado, o que eu posso fazer para Jesus me aceitar?
e não é preciso fazer nada. E daí a gente volta lá na primeira aliança, né, que o povo queria, porque queria mostrar através de suas obras que eles poderiam ser justificados, e nós vemos aí claramente que nós não precisamos de nada disso, basta crer e confiar, né, que Jesus já pagou o preço para nós. Eu fiquei muito comovida com essas reflexões sobre o Calvário na parte de domingo, né, onde o autor foi muito bem direcionado aí de não abrir brecha para nós, para fazer nenhum questionamento, porque está ali muito claro. Não sei vocês, mas tocou muito comigo. Como pode uma pessoa ler tudo isso, pensar no sofrimento de Jesus na cruz por cada um de nós, né? Somos miseráveis pecadores e ele fez tudo isso por nós, e nós não confiarmos nossa vida a ele, nós não termos essa fé, nós não acreditarmos de que podemos ser salvos somente crendo nesse Deus, na maravilhosa graça que ele nos promete, né? E eu vejo que assim é o início perfeito. Não dá para a gente falar sobre justificação pela fé se a gente não começa realmente falando sobre o sacrifício de Jesus, sobre o que ele fez por nós lá no Calvário. Que nós falamos bastante sobre isso na semana passada, que eu fiquei até emocionada com o estudo de semana passada por conta disso, de que quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente se sente indigno e merecedor de tudo e qualquer coisa. E a lição aqui no domingo, ela coloca: orgulho e egoísmo não podem florescer no coração que guarda viva as memórias das cenas do Calvário. Então, quanto mais a gente se debruça sobre essas imagens, sobre o que Jesus fez por nós, mais perto dele o nosso coração se torna, porque é impossível a gente pensar nisso e ainda ser orgulhoso, ainda achar que é um mérito, ou ser egoísta a ponto de querer só para mim, porque só eu mereço. O fulano, não, ele tá fazendo algo errado. E para completar, esse trecho ainda diz: nem toda a riqueza do mundo é suficiente em valor para redimir uma pessoa a perecer. A gente está falando hoje, num momento do mundo onde tem tanta coisa ruim acontecendo, né? A gente vive aí uma pandemia, um mundaréu de coisa, e a gente percebe que algumas vezes as pessoas que têm mais dinheiro conseguem mais coisas, né? A pessoa que tem dinheiro pode viajar para Miami e se vacinar agora, por exemplo, enquanto eu não posso, porque o meu extrato bancário não me permite. Mas em outros momentos, você percebe que nem todo o dinheiro do mundo é capaz de comprar a vida de alguém. E se não é capaz de comprar essa vida aqui, que dirá a vida eterna? Isso que a Mayara falou já está ligado com o verso que abre a lição de segunda. Na verdade, não sei se eu estou me antecipando, mas 1 Pedro 1, 18 e 19. E diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo, ele nos iguala, né? O sangue de Cristo, ele deveria, né? Em relação a Deus, realmente ele nos iguala. E daí eu acho que o sangue de Cristo dá um recado para a gente, né? Que não importa quem você é, aonde você está, se você foi se vacinar em Miami ou se você vai aqui, né, continuar mega ansioso para a demora da vacinação que a gente está enfrentando nesse país. Como nós que estamos aqui aguardando a vacina no braço. Bom, não importa. Todos nós somos merecedores, ou na verdade todos nós recebemos essa graça, né? Ele nos torna merecedor. Basta a gente aceitar. E isso nos iguala. Não existe homem, mulher, não existe branco, preto, rico, pobre para esse sangue. E daí a pergunta que eu faço, sabe? Internamente, é retórica, não estou nem fazendo aqui para as minhas amigas de conversa hoje. Se o próprio Deus nos trata de forma igual, se Ele mesmo nos iguala, se Ele veio à Terra morrer por todos nós, por que nós insistimos nas diferenças? Por que nós insistimos nesse tratamento desigual?
essa semana a gente viu um fato muito, que para mim foi bem chocante, né? Eu não sei quantos acompanharam, que nos assistem, do moço que foi, que sofreu um ato de racismo por causa que ele estava com uma bicicleta elétrica e foi acusado de ter roubado aquela bicicleta. Por que que a gente trabalha vive, se relaciona sem questionar essas desigualdades na sociedade? Eu acho que essas provocações que a Bíblia faz, é claro que o assunto aqui é estudar a graça, a justificação pela fé, mas quando eu olho para esse movimento de Deus, eu penso, cara, eu não posso fazer diferente disso. Eu tenho que, de alguma forma, fazer isso transbordar na minha vida e no meu cotidiano. Então, ter ouro, ter prata é indiferente, sabe, para o processo de salvação. E deveria ser indiferente também para a gente, na forma com que a gente trata as pessoas, e também a gente perceber que não vale a pena, né, ficar se sacrificando ou, sei lá, gastando toda a nossa energia atrás daquelas coisas que não são eternas, que são coisas perecíveis, como diz aqui em 1 Pedro. Eu também vejo porque a gente não olha para o pecado na perspectiva de Deus. Porque quando a gente olha o pecado na perspectiva de Deus, o pecado para Deus é ofensivo, qualquer pecado. Quando ele fala em pecado, ele não fala o pecado de matar, o pecado de roubar, o pecado de adulterar, ele diz o pecado, a lei, é um contexto. E eu acho muito interessante quando ele diz que você, quando tropeça você é culpado de todos. E eu já tive realmente pensando nisso, analisando, e eu vi realmente, tipo assim, quando eu roubo, eu estou desonrando meu pai e minha mãe, porque quando a pessoa olha para mim, ela diz, a filha do fulano, ele não olha para dizer para mim, a Dora fez aquilo, a filha do fulano, a esposa do fulano, aponta sempre. Então, quando você começa a analisar mais profundo, você realmente vê que quando você tropeça, você quebra a lei, né? Você deixa de cumprir a lei, você está realmente quebrando toda ela, porque você está desonrando o pai, você está, de alguma forma, tomando o nome de Deus em vão. Você está atingindo a Deus, né? E Deus é bem claro, quebramento da lei só tem uma coisa, resultado, morte. Né? E aí Jesus vem e diz, tudo bem, tu tem que morrer, tu não tem saída, tu pecou. Não importa qual é o tipo de pecado que você classifica, você pecou. Então, o teu final é a morte, mas eu vou tomar no teu lugar, eu vou morrer no teu lugar. Né? Quando uma pessoa quebra a lei do ser humano, vamos dizer assim, as leis civis, o que é que acontece? Você pode pagar fiança, você pode pagar isso, pagar aquilo outro, e muitas vezes sair ileso. Mas na lei de Deus não tem essa, não. Você pecou, você é culpado, e não tem que te isente disso. Não tem dinheiro, não tem nada que vá libertar a gente disso. A única coisa é o sacrifício de Cristo. Né? E a gente quer pagar isso aí de alguma forma, para não ter que dever nada para ninguém, nem para Deus. Né? É incrível como o ser humano é. Deus dá de graça e nem de graça a gente quer. Aí faz o que a Maiara disse, a Liana falou, será que é de graça mesmo? Depois ele não vai cobrar alguma coisa da gente, né? E quando você olha para o Calvário, você vê que nada do que eu possa fazer pode compensar Cristo, pagar Cristo pelo sacrifício maravilhoso que ele fez por mim na cruz. Isso mesmo. Nada pode pagar e nenhum sofrimento também, né? Porque ninguém consegue, voltando um pouquinho aí na história, na ilustração de sábado, que nós temos lá do Odisseu, né? Tanto que ele sofreu tantas provações para ir de volta para casa. Nada do que nós passamos aqui nesse mundo vai nos levar de volta para casa, que é o céu, né? Somente pelo poder de Deus, somente pelo sangue de Jesus, pela graça que ele acredita a cada um de nós, né? Essas riquezas que nós temos aqui, realmente, elas são passageiras, elas são insignificantes, elas são perecíveis, mas o amor de Deus é eterno, ele nos purifica, ele nos limpa, e a gente sempre, como a Moara e a Dora falaram, né, que um pecado, quando a gente comete um erro, nós quebramos todos os mandamentos, né, e a Moara também falou da gente estar olhando para outras pessoas e não fazendo nada, né, a sociedade está tão deturpada
e aí às vezes a gente olha com olhos para os outros assim, criticando, mas a partir do momento que a gente critica, nós não estamos olhando para nós mesmos, né, que já é uma falha nossa, acharmos que nós somos melhores e que naquela situação a gente agiria de outra forma, mas não é dessa forma que acontece, né? Quando nós passamos a receber essa graça, a aceitar essa graça de Jesus, a mudança no nosso coração deve começar. E aí eu tenho que ver toda a situação de uma forma diferente, agir de forma diferente e começar mudando a minha vida, a vida de quem está em contato comigo, até isso aí ir crescendo e atingindo aos outros, para fazer com que conheçam um pouquinho o nome desse Deus Salvador e libertador de pecados, né? Eu queria pontuar uma questão sobre isso, sobre o pecado, que é uma analogia que o nosso guia de estudo traz, que é justamente o fato de nós sermos escravos, né? Então, a lição, ela faz essa pequena analogia, dizendo que Cristo nos resgatou da escravidão do pecado, né? E o preço que ele pagou para nos dar a alforria, para nos dar a liberdade, a libertação, foi a própria vida, né? Jesus Cristo precisou dar a própria vida, derramar o seu sangue, né? Sofrer morte humilhante de cruz, para que a gente tivesse, para que eu tivesse acesso à salvação pelos méritos dele. Porque um escravo, vamos pensar na figura do escravo. O escravo, se a gente for pensar no escravo da época do Brasil Império, a gente está falando de um ser que não era considerado humano, ele era considerado animal, ele era extremamente violentado, abusado, ele não tinha voz para nada, sofria duras violências e não tinha sequer um vislumbre de libertação. E nós somos, sim, escravos. Nós permanecemos nessa condição. E muitas vezes a gente perpetua essa condição contra o nosso irmão, né? Sem contar esse aspecto. Muitas vezes a gente ainda escraviza o nosso irmão. Então, além de nós sermos escravos, a gente quer que os outros também sejam. Através das nossas atitudes, dos nossos preconceitos, das nossas palavras ferinas, das nossas intempéries, enfim. Só que Cristo pagou o preço para nos libertar dessa condição. E nós temos acesso a essa liberdade graças ao preço altíssimo que ele pagou na cruz. Então, quando a gente tem acesso a essa liberdade, o que nos resta? É ficar apontando quem é escravo também? Ou é falar assim, peraí, você já foi liberto, você já foi comprado, você está livre, você é livre. Eu conheço quem te libertou. Muitas vezes a gente escolhe o lado mais difícil, que é tentar adivinhar quem ainda está em escravidão e ficar tentando solucionar o problema do escravizado. Sendo que quem soluciona o problema é quem compra, é quem paga o preço. E esse preço já foi pago na cruz. Então, eu acho essa analogia ela é muito poderosa, porque a gente tem mania, inclusive, de classificar pecado, né? A gente tem mania de, como a Dora falou, a gente tem a mania de colocar nome. Não estou falando que é errado, tá, gente? Não estou falando assim que, poxa, mas o próprio Cristo chama o pecado pelo nome, os 10 mandamentos mostra muito claramente o que é certo e o que é errado. Ele fala, não matarás. Isso não é dar nome ao pecado? É pecado matar. Então, ele deu nome ao pecado, tá claro. Só que esse não é um papel nosso, né? É um papel de Deus. É um papel exercido por quem paga o preço e não por quem está escravizado, né? E então eu acho assim muito interessante essa reflexão. Enquanto eu estudava a lição, isso ficou me incomodando, sabe? Ficou martelando a minha cabeça, porque eu me vi sendo essa pessoa que muitas vezes gasta mais energia apontando o erro do outro do que apontando para o Salvador, apontando para aquele que já pagou o preço.
e aí eu acabo desperdiçando energia. Então, quando a gente duvida de Cristo, quando a gente duvida da justificação pela fé, quando a gente duvida que será que a fé basta, será que ela é suficiente, a gente está duvidando do próprio Cristo, a gente está duvidando do próprio sacrifício de Jesus. A gente está questionando o poder salvífico do sangue do Cordeiro. Então, eu preciso me policiar. Diante de tudo isso, a minha conclusão é, eu preciso me policiar para não cair na cilada de acreditar que a fé não basta. E eu preciso, só para concluir essa minha fala, que foi enorme, mas que ainda está nessa linha de raciocínio, eu quero compartilhar com vocês o que está no comentário de Ellen White da lição da Escola Sabatina, na página 88, que diz assim: o pensamento de que a justiça de Cristo nos é imputada, não por um mérito de nossa parte, mas como um dom de Deus, é um precioso pensamento. O e do homem não quer que essa verdade seja claramente apresentada. Sabe que, por estar plenamente, está despedaçado o seu poder. Se ele pode dominar a mente de maneira que a dúvida e a incredulidade e as trevas constituam a experiência dos que professam ser filhos de Deus, ele os pode vencer com a tentação. Ou seja, se questionar que a fé não me basta, se eu, por algum momento, achar que a justiça de Cristo, ela não foi creditada a mim, ela não foi colocada na minha conta e deixou o meu saldo positivo, se eu questionar isso, eu estou dando abertura para que o inimigo de Deus seja vencedor sobre a minha vida, para que ele domine a minha mente. E eu não posso permitir isso. Jesus não quer que permitamos isso. Então, essa é uma mensagem muito forte que eu acho muito importante, a gente buscar sempre manter na nossa mente. E falando de fé, é impossível a gente falar e não mencionar Abraão, que foi o pai da fé, né? A gente já ouve isso aí desde sempre, que Abraão foi o pai da fé, e a lição traz esses aspectos também, né? 2 dias da lição dessa semana a gente estuda sobre a fé de Abraão, e algo que me toca bastante na história de Abraão é que ele realmente caminhou pela fé num aspecto diferente do que a gente conhece hoje. É primeiro que ele acreditou que ele ia ter um filho, quando tudo dizia que não ia ter um filho. Nós até falamos bastante sobre isso no estudo que era exatamente sobre Abraão, que de repente você que está em casa pode até assistir depois em um outro momento. E aí Abraão, depois ele ouve, Deus manda ele sair do lugar que ele está, não necessariamente nessa ordem, né? Ele manda Abraão sair do lugar que ele está e ele sai, mesmo sem conhecer muito. E depois, em um outro momento, Deus fala para ele: Abraão, sabe aquele filho lá que eu te dei? Aquele único filho? Eu quero de volta. Vai lá e sacrifica ele. E Abraão tinha uma fé tão grande que ele não questionou a Deus. Falou: mas Deus, espera aí. O Senhor me falou que eu ia ter um filho e que eu ia ser pai de uma grande nação. Se eu matar esse menino, como é que eu vou ser pai de uma grande nação? E Abraão não tem esse bate-papo, ele fala: Deus, se Deus está pedindo, ele vai resolver. Porque eu confio. E apesar da fé de Abraão, que é algo assim surreal, né, pra gente, que olha hoje de fora, é uma loucura realmente aos olhos dos homens. Apesar de toda essa fé, Abraão era um homem obediente a Deus, mas ele não tinha uma perfeita obediência. Porque a gente, quando imagina um homem nesse estágio de fé, a gente imagina um santo. Já põe num pedestal, né? A gente põe num pedestal e imagina esse homem não vai fazer nada de errado. E aí a gente começa a ler o texto bíblico e a gente percebe que Abraão pisou na bola. Que Abraão também tinha uma obediência imperfeita. E ao mesmo tempo que serve para a gente se inspirar na fé de Abraão, serve de consolo essa história, né? De pensar: filho, eu sei
Porque Deus sabe, né, gente, que a gente teima e que mais cedo ou mais tarde a gente dá uma escorregadinha em algum lugar, ele sabe. E ele aceita a nossa obediência, mesmo sendo imperfeita. E isso realmente foi algo que me marcou muito no estudo da terça-feira aqui, né? Essa fé que nos leva à obediência voluntária, né? Sem perceber, Abraão já estava obedecendo. Por quê? Porque ele confiava em Deus, ele arriscou tudo que ele tinha. Meu esposo sempre fala, né? Ele deu um tiro no escuro, ele só tinha a palavra de Deus para obedecer e mais nada, ele tinha que cumprir aquilo. E como a Mayara falou, ele era um ser humano, assim como todos nós, ele tinha os seus pecados. Por isso que nenhum ser humano pode nós não podemos, né, ser justificados, somente pelo sangue de Cristo, que é semelhante a Deus, que é Deus, né? Abraão, por mais que tenha sido, né, um homem que andou com Deus, obedeceu a Deus, um exemplo para nós de fé, ele não teve a sua salvação garantida, senão pelos méritos de Cristo, né? E eu acho interessante aí, porque aí a gente vê mais um ponto. Uma fé que não é perfeita como o ser humano pensa, que ter fé é ser perfeito. Nada, você vai fazer nada de errado. Tudo que você faz ali dentro, arrisca, né? E nunca você vai ter medo. Não precisa, você não tem se, medo, né? Você é o super-homem, pode vir tudo que você tira de letra. E não é bem assim. A gente vê que a fé de Abraão, na realidade, ela foi progressiva. Ele não teve essa fé instantânea que, pode levar meu filho e fazer o que fizer. A gente vê que ele teve relação com outra mulher para ter outro filho, mas essa fé dele foi crescendo. E eu acho maravilhoso, porque Jesus já sabia de tudo isso. O que a gente ia ser, cada um de nós com suas dificuldades. E o que é maravilhoso é que ele vem como ser humano para mostrar para a gente que ele tem empatia. Ele sabe, ele conhece a nossa dor, né? Ele sabe o que a gente passa, ele sabe cada um nas suas minúcias, nas suas dificuldades, no que você é mais forte, no que você é mais fraca, e ele sabe. E ele deixa na Bíblia um monte de gente que, em vários momentos, eu vou me identificar com ele, né? E vai me ajudar a confiar nesse Deus, porque, poxa, se ele planejou, me criou, sabia que eu podia pecar, né? Não vamos nem falar de Adão, porque sou eu pecaria, e ele preveu tudo, eu vou no mundo, vou morrer pela dor, eu vou salvar a dor, eu vou salvar a Eliana, a Mayara, vou salvar elas, não importa o que ela faça, não importa é que eu a amo tanto, que eu quero ela de volta, ela se entregou para ser escrava, mas eu vou libertar, eu vou trazer, eu vou pagar o preço, na realidade, uma expressão que a gente diz assim, eu pago o preço, né? Como se a gente fosse bom, mas Jesus não, ele diz claramente, só eu tenho condição de pagar o preço por você. Você não tem, como escravo, você não tem capital para pagar o preço pela tua libertação, mas eu tenho. Eu sou o teu dono, eu sou o teu criador. Tudo que tem, tudo que existe é meu, então eu posso te resgatar de novo, para que tu seja meu novamente. E isso é maravilhoso, quando você olha para a cruz, para o sacrifício de Cristo, é exatamente isso que a gente vê, a empatia, ele veio, morreu, sofreu no meu lugar, cada dor, cada coisa. Esses dias eu estava vendo, e estavam falando assim, olha, os cravos na testa, na fronte, era por causa dos meus pecados mentais, pelos meus pensamentos, né? Na mão, era pelas minhas atitudes, nos pés, pelos caminhos errados que eu posso andar. Então, em cada esfera da minha vida, seja psicológica, né, emocional, física, Jesus sofreu pagando preço. E quando você olha para a cruz, você vê que não tem como você se perder, é que nem a senhora White, inspirada disso, né? Diz que quando eu olho para a cruz, eu olho e vejo, e eu sei que eu não tenho como me perder. E quando eu chegar lá no céu, eu vou dizer assim, gente, como foi fácil me salvar, como que eu compliquei as coisas, quando era tão simples, e eu fiz uma bagunça tremenda e ia me perder por causa disso. Tem uma frase na lição de quarta-feira,
É uma pergunta lá no finalzinho. Diz assim: o que você responderia a alguém que busca ser cristão, mas diz, eu não me sinto justo? O que você diria a uma pessoa que não se considera justo, né? Mas que tem o desejo de ser um seguidor de Cristo? Aí eu fiquei pensando, né, fiquei refletindo nessa pergunta. Eu falei assim, querido, eu também não sou. Eu também não sou. E você também, e você não é mesmo. Você não é justo, nunca seremos. Nessa terra, nunca seremos. Mas não é a minha justiça que conta, e não é a sua que conta. A justiça que importa é a de Deus, é o mérito dele que importa. Então, não fica se debruçando sobre as suas incapacidades, a sua pecaminosidade e as suas limitações. Foca nos méritos daquele que já pagou o preço. Pensa nele, nos exemplos dele, no caráter dele, nos ensinos dele. Se você conseguir passar mais tempo focado no Cristo do que em você, a promessa feita é que será acreditada na sua conta a justiça conquistada por ele. Então, Abraão nos ensina isso. Ele nos ensina, como a Dora falou, perfeitamente. Eu acho que a palavra-chave nessa parte do nosso estudo é a fé progressiva, né? Abraão não nasceu um servo temente ilibado, né? Não, ele foi construído, as experiências religiosas não, as experiências espirituais dele, a comunhão dele com Deus, é que formou o Abraão homem de fé. E aí não é porque ele caminhou muito, muito pertinho com Deus, ele tinha uma comunhão muito forte com Deus, que aí ele parou de pecar, ficou santo, ou não duvidou mais, ou não caiu mais, não, ou aí virou merecedor, né, da justiça. Não, foi imputada sobre ele porque ele mereceu. Não é essa a causa-consequência, né? Foi porque Cristo viu, não, eu comprei, eu vou comprar, eu já paguei, eu vou pagar. Deus enxergava a justiça que poderia ser imputada sobre ele, que ser creditada a ele. E aí ele concedeu, mas não porque Abraão mereceu. E nessa pergunta aqui que você fez, né, o que eu diria para um cristão, uma pessoa que quer ser cristã, mas não se sente justa, eu diria bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube dos que não são justos, porque é o que a gente ouve em muitos lugares, muitas vezes na igreja, que a igreja é um hospital. Ela não é um tribunal, onde a gente entra. Eu e a Moara, como nós já falamos, a gente está bem feliz aqui hoje, porque a gente é sempre minoria, viu, gente? Sempre tem mais professora do que qualquer outra coisa aqui, e hoje nós estamos em maioria. Então, quando você entra num tribunal, é um lugar que você vai orientar um cliente, por exemplo, você já tem que falar com ele, olha, fique tranquilo, não precisa ter medo do juiz, porque tudo ali, ele tem um ambiente de superioridade, assim, vamos dizer, né? De superioridade sobre as pessoas que estão indo lá recorrer da justiça, por exemplo. E, às vezes, a gente faz da igreja esse tribunal. A gente coloca sobre ela essa atmosfera de tô te julgando, tô te analisando, quando, na verdade, ela é um hospital, onde todo mundo que está lá dentro está doente. Pode ser um doente de UTI, ou pode ser aquele que está ali na enfermaria, mas está todo mundo doente, e todo mundo precisa de cura. E é o único que pode nos dar essa cura é Jesus Cristo, através do sacrifício que ele já fez por cada um de nós. Ou pode ser até aquele assintomático, né, Maiara? Até o assintomático. Não tem doença nenhuma, mas está matando meio mundo, contaminando todo mundo, né? Então, é interessante, a igreja não é lugar de santos, é lugar de gente que está no processo de santificação.
né? E se fosse um local onde só tinha gente perfeita e santa, eu não podia nem passar lá, porque eu ia estragar tudo, né? Todos os demais que entrassem lá ia destruir tudo, né? E isso é por isso que nós não estamos no céu ainda, porque o único local onde realmente é tudo santo, perfeito e puro é o céu. Então, nós temos que passar por esse processo de purificação através do sangue de Jesus, né? Para poder ir para esse local maravilhoso, porque o mundo que nós estamos é um mundo de pecado, é um mundo de morte, de miséria, de sofrimento, de luto, de dor, entendeu? E está todo mundo no mesmo barco. Não adianta, pode ser o capitão, pode ser o que limpa lá o chão, pode ser o passageiro, mas está tudo no mesmo barco, não faz diferença. Se ele afundar, vai todo mundo junto, né? Então, só tem uma saída. Eu é confiar em Deus, unicamente. E é isso que eu acho interessante em Abraão, porque depois de tudo que ele passou, ele olhou, poxa, se Jesus pôde me dar um filho quando não tinha perspectiva nenhuma, não tinha a menor chance, qual a diferença dele devolver meu filho para mim? Não existe. Quem pode tirar algo do nada, por que não pode dar algo que já tem, já existe, não é verdade? E o sacrifício de Cristo mostra isso para a gente. Poxa, se Deus, que não tolera os pecados, que eu seria consumida se estivesse na presença dele, ele fez coisas que é impossível para mim, como ser humano, entender, como que ele pode ficar, né, conviver 33 anos do lado do pecado, dia e noite, e a gente não ser consumido, e ele ainda morrer para salvar todas essas pessoas. Então, como não crer nesse Jesus? A gente tem que crer. E tem que crer cegamente, não tem que esperar, como se diz, coisas para acreditar. Eu tenho que crer só, pronto. Se ele me criou do nada, ele pode me refazer de novo. Entendeu? Se ele pode deixar o céu e vir viver aqui no meio de pecadores que nem eu, ele pode me tirar daqui e levar para o céu, onde não tem pecado. Isso, nós temos que confiar nisso, né? E nos submeter a esse amor, a essa bondade de Deus para conosco, né? Que só isso vai nos redimir de todo o pecado que nós sabemos que nós temos, né? Que nós somos. É só aceitando esses méritos de Cristo mesmo. Compartilhando com vocês um outro trecho que tocou muito meu coração. Tocou no sentido desconfortável da palavra, sabe? Me fazendo questionar as minhas próprias atitudes. Também está no vários de autoria de Ellen White, na lição da Escola Sabatina, página 89, e diz assim: se alguém quer vir após mim, disse Cristo, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Isso está em Lucas. Esta, segundo a autora, Ellen White, ela diz assim: esta é a prova do discipulado. São os membros, se os membros da igreja fossem praticantes da palavra, como solenemente se comprometeram a ser quando receberam o batismo, eles amariam os irmãos e estariam constantemente procurando unidade e harmonia. Os que creem em Cristo e andam humildemente com ele, não lutando pela supremacia, e que observam para ver o que podem fazer para ajudar, abençoar e fortalecer os outros, cooperam com os anjos, que ministram aos que serão herdeiros da salvação. Ou seja, se eu humildemente andar com Cristo, não querendo ser superior a alguém, ou transmitir a mensagem de que a minha verdade é mais verdade do que a sua verdade, né? Mas eu diligentemente me esforçar para ajudar o próximo, abençoar a vida do outro, fortalecer ao meu próximo, eu vou estar cooperando com os anjos. A gente tem uma missão muito grande, né? A gente tem, assim, uma responsabilidade muito grande, porque, querendo ou não, nós temos, essa é a responsabilidade que temos sobre a vida do nosso irmão.
A nossa responsabilidade para com a vida do nosso irmão não é cuidar com o que ele faz ou deixa de fazer, o que ele veste ou deixa de vestir, o que ele come ou deixa de comer. A minha responsabilidade para com o meu irmão é apontar a Cristo, é abençoar o meu irmão, é contribuir para a vida dele, é ser uma cooperadora dos anjos, né? É fortalecer o meu irmão, é apoiá-lo quando ele precisa, é acolher quando ele precisa, é ouvi-lo quando ele precisa. Esse é o convite, e é nesse aspecto que eu chego à conclusão que, então, eu tenho a responsabilidade de cuidar da vida do meu irmão sob essa ótica. Sob essa ótica, isso é cuidar da vida do meu irmão. Não é cuidar do que ele faz ou deixa de fazer, mas é cuidar dando aquilo que ele precisa, oferecendo a mão, estendendo a mão, oferecendo alento, enxugando as lágrimas dos seus olhos, oferecendo um ombro, estendendo um prato de comida, se essa for a necessidade dele. Assim, né, eu estarei refletindo a imagem de Jesus, eu estarei seguindo o exemplo do Mestre. Então, esse é o convite que nós temos, que nós recebemos, e é uma imensa responsabilidade, porque dessas nossas atitudes, através dessas nossas atitudes aqui, vamos refletir a Cristo. Então, que eu possa ser sensível a esse convite, né, e entenda que não é o que o meu irmão faz ou deixa de fazer que está deixando ele justo ou injusto. Quem vai cobrir a injustiça do meu irmão é o sangue de Jesus Cristo. Então, cabe a mim ser um parceiro de jornada, ser um companheiro de caminhada, que eu possa ser essa pessoa, sabe? Que eu possa ser essa fonte de luz, essa bênção, ajudando o meu irmão, pegando na mão dele e andando com ele quando as coisas ficarem difíceis. Esse é o meu maior desejo, e é o sentimento que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nessa minha fala final. Eu só queria fazer uma pequena observação, gente, sobre a lição, porque eu acho que a linguagem, ela é importante, a linguagem, ela cristaliza coisas que a gente tem na nossa sociedade. E por isso que não é mimimi a gente falar sobre linguagem, né? É importante que a gente, ao identificar problemas cristalizados na nossa linguagem, que a gente reflita sobre isso e aprenda, né? E eu aprendi com uma aluna isso. E daí eu só queria fazer, na minha fala final, compartilhar isso que eu aprendi um dia de uma aluna, tá bom? A lição, ela usa um termo que a gente está acostumado a utilizar no nosso dia a dia. Ela fala assim, ó, ou do preço a que ela se referiu, nos faz lembrar da antiga prática em que um escravo era libertado. Gente, as pessoas não são escravas. As pessoas são escravizadas. Elas são condicionadas a isso. Nesse contexto, né, que a gente está falando, dessa prática que a lição está falando, que não é o contexto de nascer em pecado, escravas do pecado, ele está falando da prática antiga de escravizar pessoas. Essas pessoas, elas não nascem nessa condição, elas são escravos. Quando a gente fala que a pessoa é um escravo, a gente está tirando a carga da palavra de que um opressor foi lá e escravizou aquela pessoa. Então, você está colocando a culpa em quem foi escravizado, e não em quem escraviza, tá? Então, eu acho que é uma coisa interessante para a gente refletir, né? Já que a gente identificou aqui, e essa palavra é utilizada no cotidiano por todo mundo, a gente não reflete muito sobre isso, mas a partir do momento que a gente se depara com essa reflexão, vale a pena a gente parar um pouquinho, pensar, e quem sabe, ir alterando essas tradições da linguagem para assumir a nossa parcela de culpa nesse sistema, que foi forjado na sociedade, que é totalmente deplorável, que não deveria nunca ter existido, né? Então, não são os escravos, né? São as pessoas que foram escravizadas. Escravizadas por quem? Por um sujeito, por um opressor, por alguém que viu no outro alguém menor do que si, né? E o que a gente vê como inadmissível para quem acredita no Evangelho e nas Boas Novas da Bíblia, né? Que todos nós somos iguais, igualmente
deveremos ser valorizados. Isso. Só esse pequeno negócio. E finalizando, né, essa menção que a Moara trouxe, eu realmente acho muito relevante, porque a gente tem que ir mudando o nosso vocabulário, às vezes, de algumas coisas que estão ali enraizadas na gente. E nas minhas considerações finais, né, a gente vem falando sobre que a gente descanse nessas promessas de Deus, de que nós somos justificados pela fé. E como a Moara disse também, às vezes a gente olha para a nossa comunidade e pode achar tudo isso meio irreal. Mas se nós estamos aqui hoje, se você está aí do outro lado assistindo a gente hoje, nós somos uma comunidade. E me deixa muito feliz saber que nós nos encontramos aqui por providência divina. Ele quis que nós nos encontrássemos nesse momento, nesse estudo, aí você aí na sua casa e eu aqui na minha casa. Ele quis assim. E isso me deixa muito feliz, isso me deixa muito esperançosa. Então, que nós realmente possamos fazer a diferença onde nós estamos e que nós possamos nos aproximar de pessoas que estão com o mesmo objetivo que a gente, de fazer a diferença. Para a gente, já que uma andorinha só não faz verão, que a gente possa ir se juntando, né? E um monte de andorinhazinha, quem sabe a gente consegue fazer um verão melhor, mais bonito para as pessoas que estão próximas a nós, que a nossa imagem de tribunal não afaste os outros. Porque se a gente que está dentro, às vezes, se sente assim, a pessoa que está fora pode se sentir também. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ela realmente entenda que nós estamos aqui para acolher, para amar, que é o que Jesus nos ensinou, que é o que ele quer para cada um de nós. Exato. Que cada um possa, né, aceitar isso, como nós dizemos, né? Que essa graça de Cristo, ela nos liberta de toda a condenação, de toda a culpa, que a gente possa confiar nele, confiar nisso. E como a Moara e a Maiara falaram agora há pouco, né, que essa mudança tem que começar em alguém, que comece em nós, e que de pouquinho em pouquinho, como eu disse lá no começo, né, quem sabe a gente consegue aí mudar e transformar essa sociedade que nós aceitamos muita coisa que são impostas a nós, né? Então, nós temos que aprender a falar não e a mudar, né? Porque é isso que Jesus espera de nós, né? Porque senão nós não teríamos salvação nenhuma, se não fosse pelos méritos dele. Eu também gostaria de dizer o seguinte, a gente passa realmente na nossa sociedade, vamos dizer assim, religiosa, né? Como falo. Mas um local que espera que seja diferente e que não é verdade? A gente espera que seja diferente. E eu passei, como todos nós passamos, já passei também. E muitas vezes taxa a gente, você não tem fé, você está fraca porque não estuda, por isso, por aquilo. Fácil falar, né? Mas uma coisa eu aprendi nos meus momentos de dificuldade, que eu já passei dentro da igreja, né? Jesus vinha, sabe? E olhar, e um dia uma pessoa diz assim, você está passando por isso porque você não tem fé, você não pode reclamar, você não pode estar pedindo, você não tem fé. E eu fiquei mais desesperada ainda, sabe? Porque, poxa, uma situação terrível. Mas Jesus é tão maravilhoso que ele me fez ir até o desejado de todas as nações e lá fazer exatamente aquilo que a senhora White recomenda. Tira pelo menos um tempinho durante o dia e medita no sacrifício de Cristo. E eu disse, quando eu cheguei, estava lá Jesus diante do Pai, dizendo, Pai, por favor, afasta de mim esse cálice, eu não vou aguentar, eu não vou suportar, é pesado demais, entendeu? Eu digo, poxa, se é Deus, e ele apelou para o Pai, quanto mais eu, uma pobre coitada, como que eu não vou apelar para o Pai? Tenho mais que apelar para o Pai, sim. E eu aprendi lição, eu não tenho que condenar meu irmão ou me desesperar.
eu tenho que contemplar Cristo, porque ele diz que aquilo que a gente contempla é naquilo que a gente se transforma. Exato. Mudança a gente realmente tem que começar a fazer contemplando a Cristo, porque aí eu vou olhar, como uma amiga me dizia no início, que eu achava estranho, ela dizia assim, o fulano só faz aquilo, sabe por quê? Por causa do pecado. Se ele não tivesse nesse mundo de pecado, não tivesse nascido nesse mundo de pecado, ele seria muito diferente do que ele é. Né? Então, a gente tem que olhar com os olhos de Cristo. Ninguém sabe a história do outro. Né? E a gente sabe o que a gente pensa que vê. Né? E que o Senhor possa nos ajudar, né? Para que a gente possa contemplar as outras pessoas com os olhos de Cristo. Amém. Porque Cristo é a gente com misericórdia. Né? Amém. Amém. Vamos orar? Bondoso Deus, nós te agradecemos por esses momentos que passamos juntas aqui, meditando sobre tua palavra. Que possamos realmente, Senhor, aceitar essa maravilhosa graça que o Senhor nos concede, ó Pai, mesmo sendo tão pecadores. Que possamos ter nossos corações transformados, nossas vidas transformadas, e assim possamos alcançar outras pessoas e falar do teu amor para elas também, desse amor que liberta do pecado, da justiça, e que o Senhor nos dá a justiça e nos dá toda a tua graça e o teu amor. Fica conosco, é o que pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Pois bem, este foi o estudo da lição da Escola Sabatina desta semana. Esperamos que tenha sido proveitoso para você. Se você ficou com alguma dúvida ou tem algum pedido de oração, pode colocar aí nos comentários que nós teremos um prazer enorme de te responder e de orarmos por você e pelos seus familiares. Até semana que vem. Tchau, tchau.